Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Estamos preparando nossa revisão de véspera para o exame 38 da OAB, Direito Administrativo e Direito Previdenciário. A nossa primeira revisão de hoje será Direito Administrativo. Na sequência, revisamos Previdenciário. Vamos começar nossa revisão com o tema Responsabilidade do Estado. O Estado responde pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade? O Estado responde pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade? Resposta: sim. Se o Estado causar danos ao particular, o Estado responde e responde de forma grave, de forma grande. Como que o Estado responde perante o particular caso ocorra um dano? O Estado responde de forma objetiva. Que teoria o Brasil adotou nesse cenário? Teoria do risco administrativo. O que significa isso? O Estado responde independentemente da comprovação de dolo ou culpa do seu agente causador. Ok? Segunda dica importante aqui nessa matéria. O Estado, então, causando danos, responde objetivamente, teoria do risco administrativo. E se o Estado se omitir? E se o Estado se omitir? E essa omissão decorrer de custódia estatal. Então, o Estado tinha o dever de guarda, o Estado tinha a obrigação de cuidar de uma pessoa que estava sob sua proteção, por exemplo, um preso, e esse preso acaba morrendo nas guardas do Estado, na tutela do Estado, na custódia do Estado. O que acontece com essa pessoa que faleceu? A família dela pode processar o Estado solicitando indenização? Resposta: sim. Responsabilidade aqui também é objetiva, também é baseada no risco administrativo. Risco administrativo, igualzinho a ideia de cima. A diferença é que numa, o Estado age e causa dano, risco administrativo. Na outra, o Estado não age e causa dano, mas havia uma custódia, também risco administrativo. Terceira ideia. O Estado causou danos. Mas esses danos sobrevieram de uma relação causada por atividade terrorista ou atividade nuclear. Atividade terrorista ou atividade nuclear. Nesse caso, o Estado responde por esses danos causados em razão de atividade terrorista ou atividade nuclear? Resposta: sim. Como o Estado responde nesse caso? O Estado também responde de forma objetiva. Ué, mas então tudo igual? Calma. O Estado também responde de forma objetiva. Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é que nessa relação de terrorismo e nuclear acontece a chamada teoria do risco integral. Não é mais risco administrativo, é risco integral. Qual que é a diferença? A diferença é que no risco administrativo, o particular pode ter provocado dano. Por exemplo, tentativa de suicídio. E um automóvel estatal atropelou. O Estado pode alegar isso em seu favor. Chama culpa exclusiva da vítima, por exemplo. Enquanto que, no risco integral, não há excludente, ou não há possibilidade do Estado alegar excludente. Consequentemente, o Estado sempre responderá por aquele dano. Repetindo, no risco administrativo, há excludentes. No risco integral, não há excludentes. Tá bom? Essa é a matéria da chamada responsabilidade do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Para terminar,
Vou tentar colocar a tela cheia aqui, porque esse tema é importante. Vamos ver se dá certo. Para terminar, queria dizer para vocês que nessa matéria, responsabilidade do Estado, é importante que vocês entendam que o prazo para o indivíduo entrar com uma ação contra o Estado solicitando reparação de danos é de 5 anos. E o prazo para o Estado entrar com uma ação de regresso contra o servidor público que causou o dano no indivíduo é imprescritível, não tem prazo. Então guardem isso. 5 anos, prazo para o indivíduo lesado entrar contra o Estado, imprescritível, Estado contra servidor, ação de regresso. Além disso, a ação de regresso, ela depende da comprovação de dolo ou culpa pelo servidor. Então o Estado não pega o dinheiro de volta automaticamente. Ele vai ter que provar que o servidor agiu com dolo ou agiu com culpa. Pronto. Esse é o primeiro tema, é o tema da responsabilidade do Estado. Ok? Tudo certinho aí? Espero que sim. Primeiro tema, então, vencido. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. Vamos que vamos. Segundo ponto. Segundo tema. Vamos falar um pouquinho sobre poderes da administração pública. Tem muitas turmas aí que não dá tempo de dar essa matéria poderes. Então, vou aproveitar aqui online para rever ou você, de repente, até aprender a matéria de poderes. Temos aqui, na matéria de poderes, essa ideia de que a administração pública titulariza alguns poderes. Quais são eles? Vamos lá. Vou colocar para vocês aqui 3, tá? Primeiro poder, hierárquico. Segundo poder, disciplinar. Terceiro poder, poder de polícia. Então, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia. Administração pública, internamente, entre os servidores. Existe a possibilidade de dar ordem no superior para o subordinado? Sim. Ele pode delegar a função para o subordinado? Sim. Ele pode avocar funções do subordinado? Também. E pode corrigir comportamentos irregulares dos subordinados? Sim. Então, o hierárquico decorre de uma relação de subordinação dentro da administração pública. Subordinação interna. E aí vem os efeitos. Dar ordens, delegar, avocar e corrigir. Segundo, o poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder de punir faltas funcionais. Prestem atenção. Punir faltas funcionais. Então, punição de faltas funcionais. Quem pratica a falta funcional? O servidor. Punição de falta funcional. Então, o servidor fez coisa errada na repartição. O servidor está agindo mal, está chegando atrasado, está vendendo coisa lá dentro da repartição, está até se corrompendo lá dentro. Tem vários tipos de gravidades de infrações. E aí, de acordo com elas, a administração aplica uma punição adequada. Isso decorre do poder chamado de disciplinar. E daqui que vem o chamado PAD, Processo Administrativo Disciplinar. PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Poder de polícia. O poder de polícia também pode ser uma punição, nem sempre é, porque o poder de polícia às vezes é punição, às vezes é fiscalização. Mas, de qualquer forma, o poder de polícia não pune e não fiscaliza servidor. Então não tem a ver com o poder disciplinar. O poder de polícia pune ou fiscaliza particulares em geral, o cidadão. Então, quando eu vou construir, eu tenho que me sujeitar à fiscalização administrativa? Sim. O que é isso? Poder de polícia. Quando eu vou dirigir no trânsito, eu tenho que me sujeitar à fiscalização de polícia? Da administrativa de polícia? Sim. Sim. E se eu cometi uma irregularidade? Estou dirigindo e falando no celular. Ou estou dirigindo e sem cinto de segurança. Nesse caso a autoridade, o amarelinho, veja, verifique, constate que eu pratiquei a infração, então ele está autorizado a lavrar um auto de infração.
uma multa. E essa multa também é uma punição agora do poder de polícia, que não se confunde com o poder disciplinar. Então, poder de polícia, punição / fiscalização de particulares. Pronto. Queria revisar com vocês sobre poder hierárquico esses 3 poderes, tá bom? Acho que está tranquilo, acho que está fácil. Qualquer dúvida, me chamem aí. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Delândia. Bom dia a todos. Vamos lá, vamos para cima. Terceiro tema, ou terceiro tópico, bens públicos. Terceiro tema ou terceiro tópico, bens públicos. Vamos lá. Sobre bens públicos, vocês têm que ter a noção de que existem 3 tipos de bens públicos de acordo com a sua destinação. Os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais. Então, você está passando pela rua, voltando de uma festa junina. Na rua, a rua é bem público? Você está pisando no bem público? Sim, a rua é bem público. De que natureza? O uso comum do povo. Você está indo para a festa junina, está voltando através da rua, ou com carro, ou andando, de qualquer forma, usando um bem de uso comum do povo. Agora, você precisa protocolar uma certidão, um pedido de certidão lá na prefeitura. Você vai até a prefeitura. Quando você pisa na prefeitura, está pisando no bem de uso comum do povo? Não. Está pisando num bem de uso especial. Porque a prefeitura ela tem uma destinação certa, prestar serviços públicos. Uso especial. Agora, se você pisa num terreno, você foi jogar bola num terreno que é da prefeitura, mas não tem uso. Não é campo de futebol, não é pracinha, não é nada. É um terreno cheio de mato, pertence ao município, é público, portanto, mas você está indo lá jogar bola. Ou está indo lá, sei lá, fazer nada. Está pisando no terreno público municipal. Que tipo de terreno é esse? É um bem dominical ou dominial. Tá? Então, uso comum do povo, uso geral pela população. Uso especial, destinado à prestação de serviço público. E dominicais, simplesmente pertencem ao patrimônio do poder público. Ok. Esses bens, a gente precisa entender que existem algumas características dos bens públicos. Características. A primeira é essa: os bens públicos são inalienáveis. Isso a FGV adora cobrar. Inalienáveis. O que significa isso? Os bens públicos não podem ser alienados. Os bens públicos não podem ser alienados. Então, a prefeitura pode vender um bem público? Ela pode vender uma praça? Ela pode vender a prefeitura, a sede da prefeitura? Não, não pode. Enquanto for praça, enquanto for sede da prefeitura, não pode ser vendido. Por quê? Porque o bem público é inalienável. Tem exceção? Aqui tem. Onde? Lembra o exemplo que eu acabei de falar do terreno da prefeitura? Não é usado para nada, mas você foi lá e pisou? Está jogando bola, sei lá, está fazendo alguma coisa no terreno? Ou fazendo nada? Esse terreno pode ser vendido. Por quê? Porque esse terreno, o bem dominical ou bem dominial, ele está desafetado. Então, a legislação garante que o bem público não pode ser alienado. Entretanto, se esse bem estiver desafetado, aí poderá. Então, não podem ser alienados, salvo ser desafetados. O que é desafetado mesmo?
É quando o bem perdeu aquela finalidade pública. Ok. 2. Impenhoráveis. O que significa isso? Que o bem público é impenhorável. O bem público, os bens públicos, não podem ser penhorados. Não podem ser penhorados. Lógico. Bem público não pode ser penhorado. Então, não se admite penhora de bem público. Se eu tiver um crédito contra o município, eu posso pedir para o juiz no processo, nessa ação em que eu movo contra o município, pedindo a execução de um crédito, eu posso solicitar, eu posso pedir para o juiz que penhore um bem do município? Não. Ah, mas nem aquele terreninho vazio? Não, nenhum. Nenhum. 3. E última. Os bens públicos. 3. E última. Os bens públicos são imprescritíveis. O que significa imprescritível? Imprescritíveis. Significa que, em relação aos bens públicos, não se admite a uso capião. Não se admite a uso capião. Então, se ele fala na prova que fulano de tal, verificando que um terreno estava desocupado e não sabia a quem pertencia, passou a morar no terreno e dar função social nessa propriedade. Passados 25 anos, passados 20 anos, ele te procura para, como advogado, saber se poderia uso capi o referido bem. Resposta: em nenhuma hipótese será possível usucapir o referido bem se esse bem for bem público. Por quê? Porque os bens públicos são imprescritíveis. Esse é o gabarito da prova de vocês, caso uma questão desse tipo apareça, tá bom? Então essa é a matéria de bens públicos, que a gente acaba de terminar. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Vamos que vamos. Vamos seguindo. Próximo tema. Vamos falar um pouquinho agora sobre intervenção na propriedade. Acho que é legal a gente falar sobre isso. Intervenção na propriedade. Intervenção na propriedade. Então vamos lá. O poder público pode invadir, o poder público pode interferir na propriedade privada, na propriedade individual? Pode. Existem algumas formas de intervenção, algumas chamadas de restritivas e outras chamadas de supressiva. O que interessa mais para a prova é a supressiva, qual seja a desapropriação. Então vamos a ela, vamos ao estudo da desapropriação. O poder público pode desapropriar um imóvel particular? Sim. Tem que fundamentar? Tem. Como que ele fundamenta? Necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Quero construir uma escola, mais uma escola no município. Utilidade pública. Quero construir a única escola do município, porque a antiga pegou fogo. Necessidade pública. Então, depende da hipótese, o poder público vai transitando por aí, mas tem que fundamentar em necessidade, utilidade ou interesse social. Aí não tem muita saída. O poder público é obrigado a indenizar caso ele desaproprie? Sim. Como que ele indeniza? De forma prévia, justa, em dinheiro. Tem exceção a isso? Tem. Se naquela propriedade estiver plantação de psicotrópicos ou trabalho escravo, nesse caso, haverá confisco. E no confisco não há indenização. Então, a desapropriação pressupõe
prévia e justa indenização em dinheiro. Desapropriação. E pressupõe fundamentação em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Agora, o confisco pressupõe que a propriedade tenha a plantação de psicotrópicos ou trabalho escravo. Estando presentes um desses dois requisitos, trabalho escravo ou psicotrópicos, o poder público vai também tirar, mas vai tirar sem indenizar. Nesse caso, o nome é confisco. Guardem isso. Então, desapropriação não se confunde com confisco. Qual que é a diferença fundamental entre elas? No confisco, a plantação de psicotrópicos ou trabalho escravo, e na desapropriação, vou fazer o contracor aqui para ninguém errar esse negócio. Na desapropriação, indeniza de forma prévia, justa, em dinheiro. Enquanto no confisco, não se indeniza, uma vez que está se punindo o proprietário que indevidamente, injustamente, usou a sua propriedade para finalidades muito ilícitas, quais sejam plantação de psicotrópico ou trabalho escravo. Então, nesse caso, o poder público vai confiscar a propriedade privada e não desapropriar, tá bom? Ok. Aqui, eu queria ainda conversar com vocês sobre mais 2 detalhes antes da gente passar a página. Vamos lá. Vamos rapidinho aqui no canto falar sobre 2 coisinhas. Primeira, é possível que a administração pública queira desapropriar um bem para fazer alguma coisa e depois ela mude a finalidade dela? Até é possível. Então, ela quer construir uma escola, depois ela acaba construindo um hospital. Ela pode fazer isso? Ela pode. Ela pode. Mas é desvio de finalidade? É desvio de finalidade. Tem alguma consequência jurídica? Não. Então, poderia fazer. Mas está desviando? Está desviando. Agora, é muito mais grave, vocês concordam comigo? Com certeza. É muito mais grave a administração pública falar que vai construir um hospital ou uma creche pública e acabar sendo um shopping center. Também é desvio nesse caso. Só que na primeira hipótese, escola para shopping, escola para hospital, é um desvio bom. Na segunda hipótese, é um desvio ruim. Então, se o desvio é bom, não tem indenização ao particular. Se o desvio é ruim, ou seja, foi do público para o particular, então gera indenização ao particular que foi indevidamente tirado da sua propriedade. O nome disso, das 2 hipóteses, tanto o desvio bom quanto o desvio ruim, é que eu quero que vocês relembrem. O nome disso é predestinação. Predestinação. Então, o que seria mesmo predestinação? Predestinação é o desvio de finalidade na desapropriação. Repetindo, predestinação é o desvio de finalidade na desapropriação. Eu desviei tanto para o bem quanto para o mal. Nas 2 hipóteses há desvio, mas só vai indenizar se o desvio for ruim. Então, a predestinação só é indenizada. Vou pegar aqui. A predestinação só é indenizada se o desvio for ruim. Caso o desvio seja do público para outro público, não haveria necessidade de indenização. Tá certo, pessoal? O que mais? Sem fazer slide agora. Sem fazer material escrito. Tem que lembrar que a desapropriação possui 2 fases. A primeira fase é chamada de fase declaratória. A segunda fase é denominada de fase executória. Então, fase declaratória, fase executória. Qual a diferença entre elas?
Na fase declaratória, a administração declara que tem interesse pelo seu imóvel, para fins de desapropriação. E aí, quais são as formas pelas quais ela pode declarar esse interesse? Por lei ou por decreto? Por lei ou por decreto. Declarado o interesse, quem tem essa possibilidade de declarar interesse? Só a administração pública direta. Guardem isso. Só a administração pública direta. União, Estados, DF, municípios. Ponto. Agora, declarado o interesse no bem, ela vai promover atos que compreendem a execução. Ela vai pagar e entrar no bem. É isso que ela quer, né? Pelo menos é isso que se pretende. Quem pode promover a fase executória? Essa que é a grande pergunta. Administração direta, administração indireta, concessionárias de serviço público e contratadas em contrato administrativo pela nova lei de licitações. Cuidado com essa, foi a questão que eu trouxe no simulado para vocês. Então, as contratadas particulares que foram vencedoras de uma licitação e agora estão participando de um contrato administrativo com a administração, elas têm a possibilidade também de participar da fase executória. Nunca da fase declaratória, hein? Somente da fase executória. Cuidado com essa dica, cuidado com essa pegadinha que pode derrubar vocês de forma indevida. E, assim, perder uma questão desse jeito, por esse motivo, é uma pena, né? Então, não percam questões à toa. Administrativo são 5 questões agora, a partir desse exame. Então, tudo é precioso, né? Antes tínhamos 6, agora passamos para 5. Ok? Beleza. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, na nossa transmissão. Isso, Sandra, vai estar assim, necessidade, utilidade, ele vai falar o que ele quer, tá? Ele vai falar o que ele precisa. Ok? É isso mesmo. Vamos lá, continuando. Ainda em intervenção na propriedade, vamos falar um pouquinho sobre requisição administrativa. Requisição administrativa. Requisição administrativa. Vamos supor que eu tenho aqui uma casa, e aqui uma outra casa, e aqui uma outra casa. Essa casa, a casa 1, está ameaçando ruína. Ela está caindo, está desabando. E ela acabou desabando, ela desabou. E os moradores estão presos aqui, nesse ambiente da casa. Existe um perigo de morte de todos os moradores dessa casa. Vamos supor que é uma creche infantil, tem muita criança lá desesperada com o desabamento. O poder público ele tem direito de intervir nessa propriedade aqui. O poder público está aqui, ó. Ele vai intervir aqui para conseguir resgatar o pessoal aqui. Só que para isso, ele vai ter que quebrar essa parede que liga a casa 1 à casa 2. O poder público tem direito de invadir sua casa e usar sua casa para resgatar pessoas? Sim. Como chama isso? Essa é uma boa pergunta. Chama requisição administrativa. O exemplo que eu costumo dar em aula para vocês é o exemplo do carro. Você parou seu carro, a polícia chegou e pegou seu carro para perseguir o bandido. Tudo bem, também dá com o bem imóvel. Mas agora, nessa aula, eu quero mostrar para vocês que também é possível em relação a bens imóveis. Também é possível. E aí, o poder público usou sua casa para resgatar pessoas em situação de risco. Tudo bem. Eu falei para vocês agora, ó, teve que quebrar esse muro para entrar e salvar as crianças da outra casa. Nesse caso, como ela quebrou o muro, ela indeniza? Indeniza. Então, o que a requisição tem de importante? Na requisição, o poder público usa a propriedade privada em seu benefício ou em benefício do interesse público. É o uso da propriedade. Na desapropriação, o poder público pega para ele. Eu quero para mim a sua casa para construir uma escola. Aqui não. Você vai continuar dono da sua casa. Eu quero usar sua casa para resgatar crianças. Ponto. Ponto. Agora, nesse exemplo, ele não vai
estourar o muro da casa para conseguir resgatar na outra casa? Vai. Então indeniza? Indeniza. Lembrar que a indenização existe, mas ela só existe se houver dano. Se houver dano. E ela sempre tem natureza ulterior. O que significa ulterior? Ela sempre será posterior. Ou seja, primeiro eu uso, resgato as crianças, depois eu vou indenizar. Primeiro eu uso, resgato as crianças e só depois eu vou indenizar. Tá bom? Ok. Tudo certo, pessoal? Nenhuma dúvida? Bom dia. Bom dia, Crediston. Bom dia, Ronald. Bom dia, Naira. Bom dia a todos. Bem-vindos. Vamos que vamos. Então, continuando. Vamos agora para a nossa revisão, ainda em administrativo. Vamos falar um pouquinho sobre agentes públicos ou servidores públicos. Não são sinônimos, mas para esse efeito, vamos considerar como sendo para esse efeito de OAB. Domingo de manhã, né? Um cafezinho, vai bem. Vamos lá. Agentes públicos. Lembrar que a gente tem 3 tipos principais, não únicos, mas principais de agentes. Os estatutários, os seletistas e os temporários. Então, temos 3 tipos de agentes públicos: estatutários, seletistas e temporários. Isso não pode esquecer. O que o estatutário tem que o seletista não tem? O estatutário é o servidor que tem cargo. O seletista tem o quê? Emprego. E o temporário? Tem função. Então, qual a diferença entre servidor estatutário, seletista e temporário? O estatutário tem cargo, o seletista tem emprego e o temporário tem função. Quais são os exemplos mais importantes deles? Por exemplo, um servidor que prestou concurso para policial federal. O policial federal tem cargo, é estatutário. O servidor que prestou concurso para o Banco do Brasil, escriturário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem emprego, fez concurso, mas tem emprego. E o servidor que fez processo seletivo para trabalhar no IBGE por um tempo. Ele é chamado de servidor temporário, tá? Agora, se o cara fez concurso para ter um cargo, se o servidor público passou em concurso e agora tem cargo, então ele é chamado de servidor estatutário. Sim. Como é que chama esse cargo dele? Cargo efetivo. O que é o cargo efetivo? É o cargo que tem concurso. Perdão. Domingou, né? Cargo efetivo, então, é o cargo que tem concurso. Se o cargo tem concurso, ele é efetivo. O cargo efetivo tem aptidão para adquirir estabilidade? Tem. O cargo efetivo tem aptidão para adquirir estabilidade. Quando que o servidor adquire estabilidade? Quando que o servidor adquire estabilidade no cargo? Após 3 anos de efetivo exercício, além da aprovação em avaliação especial de desempenho. Então, repetindo, quando o servidor adquire estabilidade no seu cargo efetivo, 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho, estágio probatório. Uma pergunta importante aqui é: o servidor que tem estabilidade, assim como o seletista, passaram em concurso público. Vamos trabalhar um pouquinho aqui com essa ideia do concurso.
Qual é o prazo de validade do concurso? Quanto tempo dura um concurso? Qual é o prazo de validade do concurso público? Vamos lá. Qual é o prazo de validade do concurso? O prazo de validade do concurso é de até 2 anos. Não pode esquecer isso, hein, pessoal? Até 2 anos. Prorrogados por uma vez, por igual período. Então, o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogáveis por uma vez, por igual período. Deixa eu arrumar aqui certinho. Até 2 anos, prorrogáveis por uma vez, por igual período. Então, se a questão de prova falar para você que a administração pública realizou um concurso público cujo prazo de validade era de 3 anos, prorrogado por mais 1 ano. No fim das contas, deu 4, mas não pode fazer concurso com prazo de 3 anos. O máximo que ela pode fazer prazo inicial é 2, tá? O gabarito vai ser esse. O edital do concurso viola a Constituição Federal, uma vez que o prazo máximo de validade do concurso público, segundo a própria Constituição, é de até 2 anos. Até 2 anos. Então, não é de 2 anos, é até 2. Pode ser de, sei lá, pode ser um concurso com validade de 1 ano? Pode. Pode ser de 6 meses? Pode. Mas não pode ser de 3 anos, como eu falei agora para vocês, tá? Então, lembrar disso, desse detalhe do prazo de validade do concurso, que é um ponto importante para a gente conhecer. O que mais? Exame psicotécnico. Vamos lá. Exame psicotécnico. O poder público pode exigir exame psicotécnico em concurso público? Pode ou não pode? O poder público pode fazer exame psicotécnico em concurso público? Súmula vinculante 44. O poder público pode fazer exame psicotécnico em concurso público, claro, desde que previsto em lei. Guardem isso. Desde que previsto em lei. Se o psicotécnico for previsto somente no edital, não havendo previsão em lei, esse psicotécnico é totalmente irregular. Esse psicotécnico viola súmula vinculante 44, tá? Não tem que guardar número de súmula, mas só para vocês terem ideia, tão importante a matéria que tem até súmula vinculante, tá bom? O que mais? Sobre servidor público. Reintegração. Reintegração. Deixa eu colocar um slide aqui a mais que merece. Servidor público é um tema que merece mais um slide. Reintegração. Vou colocar aqui só 2, tá? Reintegração e reversão. Reintegração e reversão. O servidor, ele pode ser reintegrado no cargo? Em quais hipóteses? O servidor pode ser reintegrado no cargo? Em quais hipóteses? Quais são os motivos que geram a reintegração do servidor no cargo público? Bom, o servidor vai ser reintegrado quando ele tiver sido demitido. E essa demissão foi anulada. Demissão nula. Se o servidor foi demitido e a demissão foi anulada, o servidor tem que voltar para o cargo. Como chama essa volta do servidor demitido e cuja demissão tenha sido anulada? Essa volta recebe o nome de reintegração. Então, reintegração é o retorno ao cargo público do servidor demitido cuja demissão tenha sido anulada. Ok? Beleza. E reversão? O que seria reversão? Reversão, por sua vez, é a volta do servidor que estava aposentado. O que a gente costuma, aposentado que volta. O que a gente costuma conhecer é a hipótese, é o caso do servidor público que aposentou por invalidez e sarou. Durante a aposentadoria, constata-se que ele está curado. Se ele está curado, ele tem que voltar. Como chama essa volta? Reversão. Então, guardem. Reintegração, demissão anulada.
Reversão, volta do aposentado. Então, reintegração, volta do demitido, porque a demissão foi anulada. Reversão, volta do aposentado, porque cessaram os motivos da aposentadoria. Tá bom? Ok. Acho que estamos habilitados aí para a próxima matéria. Improbidade. Vamos lá. Deixa eu ver como é que estão aqui. Tudo certo? Bom dia a todos, novamente, aos que estão chegando. Vamos que vamos. Próximo tema. Próximo tema, então. Eu aposto uma questão aqui, hein? Improbidade. Improbidade. Improbidade administrativa. Já com as considerações pela, entre aspas, nova lei de improbidade, 14.230 de 2021, que não é nova, porque ela foi inserida na velha. Então, continuamos com a lei 842992. Mas, enfim, o que interessa para vocês na prova é o seguinte. Temos 3 tipos de improbidade. Primeira coisa que você tem que guardar. Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Lesão ao erário e violação aos princípios. São 3 tipos de improbidade. Enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios. Ok, 3 tipos de improbidade. Esses 3 tipos de improbidade são de gravidade diferente. O enriquecimento ilícito é mais grave, é o mais grave de todos. A lesão é o médio, média gravidade, e a violação a princípio é o menos grave. Em ordem de gravidade, são esses 3 tipos de improbidade: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação a princípio, do mais grave para o menos grave, tá? Do mais grave para o menos grave. Lembrando que quem pratica a improbidade, sujeito ativo, quem pratica improbidade é o agente público. Quem pratica improbidade é o agente público, em sentido amplo, agente público. O particular pode praticar improbidade também? O particular pode, desde que ele esteja junto com um agente público. Então, particular pode praticar, desde que ele esteja junto com o agente público. Concurso de agentes, né? Que a gente chama. Beleza. Na improbidade, alguns temas importantes aqui que eu quero ainda revisar com vocês na improbidade, que são muito importantes. Vamos lá. Na improbidade, eu tenho algumas considerações aqui importantíssimas. Primeira, quem entra com ação? Ministério Público ou pessoa jurídica lesada? A administração pública, por exemplo, foi lesada pela improbidade, por uma lesão ao erário. O poder público sofreu prejuízo porque o servidor deixou de arrecadar tributos porque recebeu propina e não cobrou o tributo. O tributo prescreveu ou o lançamento decaiu. Não importa. O que importa é o poder público deixou de ganhar ou, em alguns casos, até mesmo perdeu. De qualquer forma, a pessoa jurídica lesada, através do seu corpo jurídico, pode ingressar com ação de improbidade também. Na prática, é o Ministério Público. E na prova da OAB, geralmente eles colocam, 99% dos casos, eles colocam Ministério Público. Então, se preocupem mais com o Ministério Público, tá? Que vai entrar com ação. Segunda dica importante. Não há prerrogativa de foro, ou seja, a ação de improbidade é sempre na primeira instância. Não importa o grau, não importa a autoridade que está sofrendo improbidade.
Terceira dica importante. Na improbidade, só se admite dolo, não se admite culpa na improbidade. Ah, se ele falar o servidor público por negligência, por imperícia, por descuido, praticou improbidade. E o promotor, o Ministério Público, promoveu a referida ação. Qual vai ser o gabarito? O gabarito é a ação não vai prosperar, a ação é improcedente, uma vez que não se admite culpa na improbidade. A improbidade só se admite com dolo. Dolo. Que mais? Posso fazer acordo para o processo parar? Posso. Isso é uma dica boa. Vou até colocar em outra cor aqui, porque está na hora de cair isso aqui. Posso fazer acordo para a improbidade cessar? Posso. Como chama esse acordo? Acordo de não persecução civil. Acordo de não persecução civil. Posso fazer sim. Quem faz é o Ministério Público e o réu da improbidade, né? Pode ser feito até antes de começar o processo, mas enfim, o acordo de não persecução civil é admitido na ação de improbidade. Outra coisa importante, o servidor público, antes de tomar posse e entrar em exercício, ele tem que apresentar a sua declaração de bens, que pode ser a mesma apresentada na Receita Federal, para verificar o patrimônio dele, para verificação do patrimônio dele. Se o servidor não apresentar a declaração de bens, ele corre o risco de ser demitido. Essa é a sanção que a lei impõe para o servidor que entra no cargo público, toma posse, entra em exercício e não apresenta declaração de bens. Essa declaração tem que ser atualizada anualmente também, tá bom? Ok. Outra dica importante que eu não costumo falar nas aulas e estou falando aqui para complementar os estudos e até para prestigiar quem vem nessas aulas, é o chamado afastamento preventivo do servidor. É possível afastar o servidor do cargo enquanto corre o processo de improbidade? Sim, é possível. Como chama isso? Afastamento preventivo. E o servidor, então, que está trabalhando na repartição pública, começa a correr uma improbidade, o juiz determina cautelarmente seu afastamento preventivo. Ele vai ter que parar de trabalhar? Vai, porque agora tem uma improbidade rolando contra ele. Pode ser que prejudique o trabalho dele e até interfira nos outros servidores. Para evitar que isso aconteça, a lei de improbidade garante a possibilidade da cautelar de afastamento do servidor. A dica da prova é, não sei porquê, suspeito que possa cair uma dessa. A dica da prova é, qual é o prazo que o juiz pode afastar o servidor do cargo? 90 mais 90 dias. Nesse período, 90 mais 90 dias, o servidor recebe salário? Recebe. Por que recebe? Porque ele ainda não foi condenado. Pelo princípio da presunção de inocência, se ele ainda não foi condenado, não tem sentido ele deixar de receber o seu salário.
Então, revisando para quem perdeu esse áudio. Improbidade administrativa. Essa é uma grande questão, a possível questão da prova, como eu tinha falado. Qual é o prazo da improbidade? Qual é o prazo prescricional para o Ministério Público ou a pessoa jurídica entrarem com a ação de improbidade? O prazo é de 8 anos. 8 anos contados de onde? Do fato. Então, eu pratiquei improbidade hoje. Quanto tempo o Ministério Público tem para entrar com a ação? 8 anos. Ponto. Eu estava dizendo que o Ministério Público também, além dos 8 anos que ele tem para entrar com a ação, existe um prazo prescricional que acontece dentro do processo. E esse prazo se chama prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é a prescrição que acontece dentro do processo entre um ato processual e outro. Agora, não é o Ministério Público que comeu bola. Não é o Ministério Público que deixou de mover a ação. Ele até fez dentro do prazo. Mas, entre a ação e a sentença, por exemplo, pode ser que demore muito. E aí, essa é uma outra grande pergunta para a prova, que está na hora de cair também. Que pergunta é essa? Prescrição intercorrente. Como ela acontece? Dentro do processo. Dentro do processo. Essa prescrição intercorrente que acontece dentro do processo, ela é de quanto tempo? Vou mudar a cor aqui para ninguém errar isso aqui na prova, hein? Essa prescrição intercorrente que acontece dentro do processo, ela é de 4 anos. Então, guardem bem isso. A prescrição comum, a prescrição básica entre o fato e a ação é de 8 anos. Já ocorrendo o processo, começando o processo, o prazo para acabar esse processo, chegar numa sentença, é de 4 anos. A lei antiga não trazia prescrição intercorrente. Então, bastante cuidado, porque ela é uma previsão nova, ela é uma previsão da nova lei de improbidade. Pode muito bem ser cobrada, muito bem ser cobrada. E é uma ótima pergunta, tá bom? Todo mundo entendeu? Estou trazendo aqui grandes dicas, hein? Sobre o afastamento preventivo, revisando, sobre o afastamento preventivo, que eu acho que pode ser a questão da prova, o juiz pode afastar o servidor que praticou a improbidade do seu cargo. O juiz pode afastar o servidor que praticou suposta improbidade do cargo, enquanto corre o processo. Não é depois da sanção, enquanto corre o processo. Ele pode afastar o servidor por 90 mais 90, no máximo. Nesse período, o servidor recebe salário. Nesse período, o servidor recebe salário. Entretanto, 90 mais 90 com salário. Entretanto, passados 180 dias, se o servidor continua afastado, mas o processo não terminou, o servidor agora tem que voltar. Após 90 mais 90, ele volta para o trabalho. Não tem jeito. O processo a instrução teria que se concluir pelo menos nesse período, tá? A produção de provas. Ok? Entendido? Esse delay que vocês estão falando, eu acho que acontece mesmo. Deve ser por conta eu não sei o nome direito disso, mas é questão tecnológica aqui, que o decodificador, né? Tem um codificador aqui do site que eu passo para o YouTube. Não dá para ir direto para o YouTube. E aí acho que esse delay acontece às vezes no YouTube, tá bom? Mas fiquem tranquilos que depois eu recomendo que, além de assistir essa aula, que vocês assistam ela gravada, porque vai ficar muito mais fácil. Dá para colocar no velocidade 2, velocidade 1.5, e aí vocês revisam toda a matéria de novo. Vale a pena, tá bom? Terminando a aula, depois eu jogo ela gravada no YouTube, tá bom? Completinha. Bom, ok. Então, improbidade, vimos. Improbidade, visto. Os temas mais importantes que eu acho que podem cair de improbidade são esses. Então, tenham aí essa noção de improbidade, que eu acho que é um tema que vai cair. Próximo tópico.
eu ouvindo meu próprio canal, né? Para ver se está tudo certo. Faz parte. Vamos lá. Próximo tema. Serviços públicos. Depois, se vocês tiverem dúvida mesmo assim, me mandem mensagem, mandem perguntas, né? Não tem problema. Depois a gente resolve isso. Serviços públicos. Vamos lá. Queria conversar com vocês aqui dentro sobre 3 aspectos. 3 detalhes sobre serviços públicos. Para a gente fechar essa matéria, serviço público. Vamos lá. Primeiro tópico. Serviço público, princípios. Um princípio importante é o princípio da continuidade do serviço público. Ele é muito famoso. Princípio da continuidade do serviço público. O que ele significa? Ele significa que o serviço público não pode sofrer paralisações injustificadas. Então, revisando. O que significa o princípio da continuidade do serviço público? Ele significa que o serviço público não poderá sofrer paralisações injustificadas. Ok. Então, o poder público pode interromper o serviço conforme ele queira? Não, não pode. O serviço público tem que continuar. Serviço de transporte coletivo, metrô, ônibus, energia elétrica. Esse serviço não pode sofrer paralisação, porque a população depende dele para sobreviver. Entretanto, se você não pagou sua conta de energia, se você não pagou sua conta de telefonia, o serviço pode ser cortado? Pode. O inadimplemento é uma das exceções ao princípio da continuidade. Tudo bem. Mas a questão é a seguinte, que não caiu ainda, e eu sempre falo para vocês em aula que vai chegar essa questão. Pode ser que chegue agora também. A legislação em 2021 veio estabelecendo que não é possível o corte do serviço, não é possível o corte do serviço em caso de inadimplemento. Em algumas situações, não é possível o corte do serviço em caso de inadimplemento em algumas situações. Que situações são essas? Que situações são essas? Já marcaram no caderno, mas vamos de novo. Sexta, sábado, domingo, feriado ou véspera de feriado. Se estivermos em sexta, sábado, domingo, feriado ou véspera de feriado, não pode haver corte do serviço, tá? Isso é novidade. Essa é uma questão que eu queria revisar com vocês aqui nesse vídeo do YouTube. Que mais? No serviço público, a gente tem que ficar atento para 2 coisinhas aqui. Primeiro, a diferença entre caducidade e encampação. Caducidade e encampação. Caducidade e encampação acontecem nos chamados contratos de concessão. O contrato de concessão é aquele em que a administração pública delega ao particular a prestação de um serviço público. Contratos de concessão de serviço público. A administração delega ao particular a concessão de um serviço público. E a pergunta é a seguinte: vamos supor que eu estou prestando serviço de ônibus, serviço de transporte coletivo, e estou pisando na bola. Não estou oferecendo condições de higiene, não estou oferecendo condições sanitárias, não estou oferecendo condições de segurança, não estou estabelecendo tarifas módicas, estou violando todos os princípios básicos da administração pública. Nesse caso, eu, que tenho uma empresa que presta serviço de ônibus, posso ter uma sanção? Posso. Uma delas é essa que cai muito na prova da OAB, caducidade. Ou seja, a administração pública vai acabar esse contrato comigo, já era, perdi, eu não vou ter mais a possibilidade de prestar o serviço de ônibus. Por quê? Porque eu pisei na bola, porque eu fui inadimplente no contrato de concessão. Então é isso que tem que saber para a prova, tá? Caducidade, inadimplemento da concessionária, no contrato de concessão. Mas a caducidade sempre está ligada ao inadimplemento. Sempre está ligada a alguém pisar na bola, a alguém sacanear.
Se essa pessoa pisou na bola com a administração vai lá e corta o contrato dela. Esse corte do contrato se chama caducidade. Agora, encampação. Vamos supor que, sei lá, não precisa mais de serviço de motorista, os ônibus estão já com inteligência artificial e eles já nem ficam mais sob roda. Eles têm já um outro tipo de transporte que desliza no chão. E já tem empresa fazendo isso, que não precisa mais de motorista, não precisa mais de roda. E é muito mais moderno, é muito mais rápido, muito mais eficiente, não depende de funcionários. É um serviço inteligente. Esse ônibus inteligente, só algumas empresas têm. E o prefeito quer colocar no município o ônibus inteligente. Mas o ônibus antigo, o ônibus, entre aspas, burro, ainda vai ficar mais 5 anos, segundo o contrato de concessão. Será que o prefeito pode acabar com esse serviço, acabar com esse contrato de ônibus burro para fazer uma licitação para ônibus inteligente? Resposta: pode. Tem que ter autorização legislativa, surgiu um novo interesse, o interesse pelo ônibus inteligente, e nesse caso, o que ele vai fazer com o contrato antigo, o contrato de concessão do ônibus burro? Ele vai fazer encampação. Ele vai acabar com o contrato por interesse público. Interesse público. Qual é a diferença, então, entre encampação e caducidade? A encampação se fundamenta sempre em interesse público. A caducidade se fundamenta em inadimplemento da concessionária. Encampação, interesse público. Caducidade, inadimplemento. O que as duas têm em comum? Elas têm em comum o fato de que em ambas haverá a extinção da concessão. Em ambas haverá a extinção da concessão. Tá? Para a gente terminar serviço público, o último tema que eu queria revisar com vocês é o tema das parcerias público-privadas. Parcerias público-privadas. Lembrando que a parceria público-privada, ela depende de um contrato de valor alto, no mínimo 10 milhões de reais, e um prazo alto, 5 a 35 anos. 5 a 35 anos. Se não tiver esses dois requisitos, pelo menos, não é parceria. Não é parceria. Mas a parceria pode ser de dois tipos. Então, vamos lá. A nossa PPP pode ser de dois tipos. Concessão patrocinada e concessão administrativa. Qual a diferença entre elas? A concessão patrocinada, o grande exemplo que eu sempre dou para vocês em aula, é o pedágio. A concessão administrativa, o exemplo que eu sempre falo para vocês, é o presídio construído pelo particular, em concessão. E o particular depois vai administrar esse serviço administrativo de penitenciária. Enfim, na concessão patrocinada, vocês têm que guardar. Lembra do pedágio, né? Na concessão patrocinada, existe tarifa paga pelo particular, mas também existe uma grana paga pela administração pública, que é chamada de contraprestação pecuniária do parceiro público. Mas não tem que saber com detalhe esse nome. Basta saber que o poder público também investe nesse contrato. No máximo 70%. 70%. No máximo 70%. Mas também investe. Administração e particular, tarifa e poder público. Isso no pedágio. E na concessão administrativa, no presídio, o preso não paga para ficar preso, como eu sempre repito para vocês em aula. Entretanto, a administração custeia integralmente esse contrato. Então, na concessão administrativa, toda a verba que vem para a concessionária decorre da administração pública. Então, eu espero que tenham conseguido revisar essa matéria de serviço público de tudo que a gente falou em aula, que é muito mais do que isso, mas isso é uma enxugada, né, daquilo que vocês precisam saber de mais relevante sobre serviço público, tá? Ok. Vamos falar um pouquinho agora, Beleza. Qualquer dúvida me manda aqui no chat, hein?
Estou vendo vocês aqui no chat. Vamos continuar. Temos mais 15 minutos de revisão de administrativo. Aí, encerramos administrativo, já começamos previdenciário, tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre licitações. Já com a nova lei de licitações. Nova lei de licitações. Alguns pontos importantes aqui. Vou tentar fazer no slide só tudo que eu quero, hein? Licitações. Primeiro item que eu queria conversar com vocês. Sobre princípios. Um princípio novo, que eu acho que o examinador pode cobrar de vocês na prova, e é um princípio legal para cair, é o chamado princípio da segregação das funções. Segregação das funções. O que significa isso? Significa que para evitar a propina, para evitar sacanagem na licitação, a nova lei de licitação previu que as funções serão bem delimitadas em relação a cada um dos servidores. E cada um terá funções específicas no processo, não podendo o servidor fazer tudo, porque isso facilitaria a corrupção. Enfim, traumas da Lava Jato e companhia, né? Mas isso não vem ao caso. A questão aqui é, então, existe a possibilidade, um princípio na licitação, denominado princípio da segregação das funções, que determina que os agentes terão funções bem delimitadas no processo licitatório. Beleza. 2. Segunda ideia. Segunda dica. Não existe mais comissão de licitação. Agora, nas licitações, a gente tem o agente de contratação. Agente de contratação. Essa é a pessoa responsável por realizar, desempenhar as funções de habilitação, classificação dentro do processo licitatório. 3. Terceiro ponto importante. Temos na licitação uma nova modalidade que não havia antes. Vocês vão lembrar das aulas, chamada de diálogo competitivo. Diálogo competitivo. O que significa diálogo competitivo? Significa que a partir de agora, a administração também tem preocupação com um diálogo, preocupação com a conversa. E esse diálogo serve, o competitivo, serve para a administração verificar no mercado soluções tecnológicas, soluções de avanço. Então, se ela quer um bem ou um serviço, se ela quer alguma coisa de alta complexidade, tecnologia, ela busca a solução junto às empresas que fornecem isso. E as empresas oferecem alternativas na fase dialógica, na fase de diálogo. Na sequência, abre-se um processo competitivo para que se estabeleça a vencedora dentro daquelas alternativas oferecidas e uma delas que foi a escolhida pela administração. Diálogo competitivo. É a nova modalidade. Lembrando que no diálogo, é a única hipótese em que voltamos a ter comissão de licitação. Por 3 servidores, comissão de licitação, diferente das demais modalidades em que há um agente de contratação. Beleza. Quarto tema da licitação, que vocês não podem esquecer. Inversão de fases. Inversão de fases. O que é isso? O que é inversão de fases? Que agora virou a regra. Agora, na licitação, a classificação antecede a habilitação. O que significa isso? Primeiro eu vejo o preço, depois eu vejo a qualidade pessoal de cada um dos licitantes. Primeiro eu vejo o preço, depois eu vejo a habilitação, depois eu vejo a qualificação pessoal do licitante. Primeiro eu vejo qual valor ele cobra por aquele bem ou serviço. Depois eu vou verificar se ele tem certidão negativa, se ele tem CNPJ. Isso me interessa só depois. Na lei antiga era o contrário. Primeiro habilitava, depois classificava. Era um procedimento mais demorado. A nova lei de licitação incorporou
a chamada inversão de fases. Ok. Próxima dica de licitação. 5. A hipótese importante de dispensa de licitação. Uma hipótese importante de dispensa de licitação. Dispensa de licitação é aquela hipótese em que a administração licita se quiser. Licita se quiser. Então, em contratos de urgência, emergência, licitação deserta, quando não aparece ninguém, licitação fracassada, quando todo mundo foi ruim. Mas a mais importante, no meu modo de ver, é que é possível dispensar a licitação em razão do pequeno valor do contrato. Hoje, contratos de até 57 mil podem ser dispensados à licitação. Hoje, contratos de engenharia, obra ou serviço de engenharia, de até 114 mil, só para engenharia, pode também ser dispensado. Então, 57 para bens ou serviços em geral. Engenharia, 114 mil. Nesses casos, a lei considera pequeno valor. E nesses casos, se a administração quiser fazer licitação, ela pode. Mas se ela também não quiser fazer, ela pode também. Ela faz licitação se ela quiser. Tá bom? Ok. Sexto e último caso. Inexigibilidade. Inexigibilidade. Inexigibilidade de licitação. A lei de licitação coloca algumas hipóteses em que é inviável a competição. Não dá para competir. Quais são esses casos em que é inviável a competição, em que não dá para competir? São casos que a lei chama de inexigibilidade. Inexigibilidade. Nesses casos, eu acho que se cair alguma coisa, pode cair aqui. São, entre elas, algumas hipóteses já antigas que a gente estudou bastante nas aulas. Por exemplo, fornecedor exclusivo, bem de natureza singular, com profissional de notória especialização. 3, artista consagrado pela mídia. Tá tudo no seu caderno, tá tudo tranquilinho. Eu quero revisar com vocês, e de forma mais contundente, de forma mais incisiva, aquela hipótese de compra ou locação de bem imóvel, cujas condições de localização justifiquem a compra pela administração. Então, compra ou locação de imóvel, compra ou locação de imóvel, só imóvel, hein? Cujas condições de localização justifiquem o contrato direto, justifiquem a chamada inexigibilidade. Aquele imóvel é o imóvel que eu quero para comprar. Tem que ser aquele. A localização e as condições desse imóvel são indispensáveis para que a administração pública assuma aquele compromisso que ela pretende assumir. Por exemplo, ela quer construir uma escola. E ela vê que aquele imóvel é o imóvel estrategicamente localizado para construir uma escola. É o melhor imóvel. Nesse caso, ela pode comprar esse imóvel sem licitação, na hipótese de inexigibilidade. Guardem para a prova que isso não é dispensa. Isso é inexigibilidade. Tá bom? Para a gente fechar a revisão de administrativo, só mais um tema. Depois... É isso mesmo, Sandra. Essa inversão de fase tem um cheiro de questão. Como a prova não tem competição entre vocês, vocês vão se ajudando aí. É isso aí. O feeling de um ajuda o outro. É para isso que serve o grupo. Ótimo. Última dica da revisão. Depois no bate-bola, sábado que vem, no bate-bola eu vou falar sobre contrato administrativo e sobre um pouquinho mais de ato administrativo e também organização administrativa. Mas hoje eu quero ainda falar com vocês sobre um tema, mais um tema para a gente fechar, que é o tema dos atos administrativos. Atos administrativos. E eu queria aqui revisar com vocês a diferença clássica
entre anulação e revogação. Então, eu queria revisar com vocês a diferença clássica entre anulação e revogação. A diferença clássica é a anulação é a hipótese de extinção do ato. E a revogação também é a hipótese de extinção do ato. Então, isso é comum entre elas. Mas o que muda? A anulação é a extinção do ato pela sua ilegalidade. Enquanto a revogação também é a extinção do ato, mas pela sua falta de interesse público. Então, um ato que tem vício de ilegalidade, um ato, por exemplo, que foi praticado por agente incompetente, é um ato ilegal. É um ato que vai ser anulado. Por outro lado, um ato praticado pela administração e que posteriormente ela entenda que não é mais conveniente, não é mais oportuno manter esse ato, ela revoga e não anula. Ela revoga e não anula. Que mais? Quando o ato é anulado, quem tem poder para anular é o Poder Judiciário ou a administração pública. Quando um ato é anulado, as autoridades que têm poderes para anulá-lo são ou o Poder Judiciário ou a administração pública. Ao revés, quando um ato é revogado, quem tem poder para revogá-lo é só a administração pública. E o Poder Judiciário não entra aqui. Essa é uma ótima pergunta para a prova da OAB. Guardem isso. Ainda que você não entenda a matéria, decore essa frase. O Poder Judiciário não poderá revogar os atos praticados pela administração pública. O Poder Judiciário só anula, nunca revoga. Poder Judiciário anula, não revoga. Quem revoga é a administração pública. E ponto final. Para a gente encerrar a revisão, já estamos no horário, a anulação tem efeitos ex tunc. A anulação tem efeitos ex tunc. Enquanto a revogação tem efeitos ex nunc. A anulação, quando eu anulo um ato, tem efeito retroativo, como se o ato nunca tivesse existido. A anulação tem efeito prospectivo. Daqui para frente, o ato não vale mais. Tá? Guardem essa dica. Esse é um tema raiz, direito administrativo raiz. Encerramos nossa revisão com a diferença entre anulação e revogação. No bate-bola, eu continuo esses temas de administrativo. Agora a gente tem que entrar em direito